Olá, primeira série, tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Ficaram em casa? Amanhã é feriado, vamos ficar em casa de novo? Que coisa, né? Brincadeiras à parte, vamos lá para mais uma aulinha de química. Como vocês estão se virando aí com os estudos? Tudo certo? Recebi as atividades de vocês na semana passada. Vou pedir para vocês que quando for atividade em Word, como foi na semana passada, se possível vocês responderem no próprio arquivo e já enviarem, né, o documento do arquivo em anexo. Fica melhor para a prof visualizar as respostas, visualizar para fazer a correção, tá? Então teve muitos aí que enviaram foto, né, das respostas no caderno. Eu prefiro que vocês respondam lá no Word, até porque eu consigo salvar o documento numa pastinha da turma de vocês, fica mais organizado, tá? Então, se vocês puderem fazer isso na próxima vez, eu agradeço, ok? Estamos iniciando o segundo bimestre, né? Segundo bimestre agora do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio de vocês, né? Começando atipicamente, não é comum essa situação que estamos vivendo, mas estamos fazendo o possível aí para nos adaptar e para fazer da melhor forma que nos for permitida, né? Estamos trabalhando para que vocês tenham o melhor possível, tá? Então, tendo dúvidas, tendo problemas, alguma dificuldade, alguma coisa, entrem em contato, mandem lá pelo aplicativo a solicitação que vai ser encaminhada para os professores, a gente vai tentar resolver, tá? E como já falei nas aulas anteriores, estudem, se dediquem, façam mesmo, tá? Porque depende 99% de vocês essa aprendizagem agora. Não percam esse tempo. Não vamos fazer desse tempo um tempo perdido. Vamos fazer esse tempo um tempo de melhoras, um tempo de crescimento para vocês e para nós, certo? Para que quando nós nos encontramos novamente, nós possamos ser mais fortes ainda, estar mais unidos ainda como escola, como professores e grupo acadêmico, né, da escola, de uma forma melhor ainda, de uma forma mais próxima, tá? Então, começamos no volume 2 do material, né? Volume 2, segundo bimestre da primeira série, tá? Começamos a aprofundar agora os nossos estudos na tabela periódica, tá? Então, na tabela periódica dos elementos, a gente já falou um pouquinho aí no final do bimestre sobre a classificação, sobre a representação, né, dos elementos, já falamos ali sobre como é formado o átomo, as partículas subatômicas, e agora nós falamos um pouquinho sobre a tabela periódica, que muita gente tem tanto medo, né, tanto receio desta bichinha aqui, né, tanto problema em pensar neste negócio aqui, né. Então, aqui, gente, primeira coisa que vocês podem observar, ali na página 4, na introdução, tem algumas questõezinhas ali para que vocês visualizem. Vou colocar pertinho, não sei, acho que não fica visível para vocês. Mas vocês olhando lá, tanto na Positivo On, na parte do livro, né, online, vocês conseguem visualizar, ou se vocês já tiverem adquirido a apostila física também. Então, tem 3 perguntinhas ali que eu achei importante a gente conversar um pouquinho, né, no ponto de partida ali da página 4. Uma delas fala assim, ó, será que é necessário memorizar a tabela periódica? Vocês acham que é necessário memorizar a tabela periódica? Respondendo a essa questão para vocês, não é necessário memorizar a tabela periódica, ela é uma tabela para consultas, tá? Assim como existem vários tipos de tabelas, onde tem uma organização, onde tem uma disposição para que você possa se informar melhor, a tabela periódica serve para isso, ela serve para consultar. Então, ninguém memoriza uma tabela. O que você pode fazer é compreender a forma como ela está organizada. Até na descrição ali dessas questões, no ponto de partida, diz assim, da mesma forma que o acervo de uma biblioteca é importante que esteja organizado para quem frequenta, poder encontrar os seus livros, né? Numa tabela periódica também é necessário estar organizada para que quem precise consultar sobre determinado elemento consiga visualizar de uma forma mais organizada, tá? A segunda perguntinha que fala assim, qual é a vantagem de reunir todos os elementos conhecidos em uma tabela, né? Todos os elementos conhecidos estão nessa tabela periódica, né? Tudo que nós conhecemos até hoje é formado por uma combinação, né? Por ligações químicas entre esses átomos, desses elementos aqui. Até hoje, registrados aqui na tabela periódica, 118
elementos químicos, né? Então, tudo que existe na natureza até hoje catalogado pelo ser humano, conhecido, né, e catalogado, é formado por uma combinação desses átomos, desta tabela, tá? E a outra perguntinha diz assim, por que a tabela é conhecida como periódica? O que significa esse termo periódico? Né? Periódico significa que existe uma periodicidade, períodos, né? Então quer dizer que ela está organizada de uma forma periódica. Os elementos estão dispostos ali em uma ordem periódica, em uma ordem crescente. Existe uma periodicidade, né? Várias coisas acontecem aí por períodos. Um período determinado para aquilo. Nós temos lá a nossa semana de provas, por exemplo. É uma semana onde só ocorre avaliações. Essa semana é um período pré-determinado. Então, isso significa periodicidade. A gente sabe que naquele período vai estar tal situação, tá? Então, é isso, por isso que ela é chamada de periódica, tá? Mais pra frente nós vamos estudar ali sobre o que significa o período na tabela periódica. Mas para que vocês entendam já nessa parte, ok? Na sequência, né, ali na primeira página ali da unidade que começa a falar sobre esses conceitos da tabela, né, ela traz aqui para vocês o esboço da primeira tabela periódica, né? Então aqui foi organizado, foi colocado os elementos já conhecidos até aquela época, e essa ficou conhecida como sendo a primeira tabela periódica, tá? Quando que isso aconteceu? Lá em 1869, tá? Tabela periódica dos elementos químicos. A primeira tabela periódica aconteceu, então, em 1869, quando um cientista brilhante para sua época, chamado Mendeleev, conseguiu catalogar, né? Conseguiu colocar e organizar os elementos químicos até então conhecidos por ordem de massa atômica, por ordem crescente de massa, tá? Naquela época ainda não se tinha o conceito de número atômico, por isso eles estavam organizados na tabela do Mendeleev conforme massa atômica, tá? Não tinha ainda o termo número atômico, né? Então, ele conseguiu, né, concluir que existia essa repetição, essa organização nos números de massa, e ele colocou esse esboço ali na primeira tabela periódica que está aqui, na página da apostila de vocês, ali na página 5, né? O que mais que é importante a gente ressaltar aqui? Em 1800, lá antes de Mendeleev conseguir colocar catalogar esses elementos, né? Em 1800 eram conhecidos 30 elementos químicos, tá? Em 1869, quando ele fez a primeira tabela, já existiam 63 elementos, tá? E, como eu falei, até hoje, né, atualmente, nós temos aqui na nossa tabela periódica, ó, o último número aqui, 118. Tá? Então, vem se aumentando essa tabela, vem se contribuindo a cada determinado tempo aí, vem se colocando novos elementos, mas para que isso seja realmente comprovado, existe um processo muito grande, existe um processo, vocês podem observar que algumas tabelas mais antigas, né, as tabelas periódicas ainda mais antigas, os últimos elementos aqui, eles estão sem nome, né, eles estão ali como um possível elemento, mas sem nome, porque passa por um processo ainda até definir que realmente aquele é um elemento novo e que já não havia sido conhecido, já não havia sido comprovado a existência dele, tá? Então, atualmente, 118, que são os que nós temos aqui na tabela periódica, né? Aqui na página 6, existe uma solicitação ali para vocês, para fazer uma pesquisa, uma pequena pesquisa, né, sobre os processos que foram feitos aí, como foi chegado até essa primeira tabela periódica e como foi chegado até essa atual tabela que nós temos agora, né? Então, aqui, ó, né, na descrição aqui da apostila está a solicitação do pedido dessa pesquisa, tá? Para que vocês façam, eu vou pedir para que vocês façam e vou deixar aberto ali no positivo on um link para que vocês me enviem. Pode ser pelo Word, pode anexar direto o arquivo do Word, ou quem quiser escrever e fotografar, né? Como eu já falei, eu prefiro o arquivo do Word, mas
como ficar mais fácil para vocês fazerem, tá? Então, ali na página 6, fala assim, ó, conforme os estudos sobre a estrutura da matéria avançavam, surgiam novas tentativas para ordenar os elementos químicos. Faça uma pesquisa sobre as principais propostas de classificação e organização dos elementos que aconteceram ao longo, né, do desenvolvimento aí, que antecederam o trabalho do Mendeleev, tá? Então, antes de chegar até o trabalho dele, quais foram as outras tentativas de organização, como que se formou essa proposta aí da tabela periódica, né? Vocês vão observar no estudo de vocês aí, inclusive, o quão grande era a inteligência desse cientista, né? O conhecimento dele nessa área, que quando ele fez a tabelinha dele, ele já deixou alguns espaços em branco que ele sabia que seriam completados por outros elementos na sequência, porque eles não eram descobertos ainda, não existiam ainda esses elementos, né? Mas ele já deixou um espaço aqui, porque pela ordem, como ele percebeu que existia essa periodicidade, essa sequência de crescimento ali na massa atômica, ele sabia que outros elementos surgiriam aí na história ainda da ciência. Por isso ele deixou esses espaços em branco aqui, que posteriormente seriam preenchidos, tá? Então, eu vou deixar para vocês aí na sequência, né, nesta videoaula, eu vou deixar para vocês uma sequência sobre essa introdução à tabela periódica, alguns conceitos básicos ali para que a gente vá se inteirando, digamos assim, se adequando, né, a esses estudos, também por ser a distância um pouquinho mais difícil, né? Tabela periódica é um conceito que vocês precisam entender bem, então a gente vai um pouquinho devagar, mas vai conseguir com certeza, tá? Vou deixar então esse esboço ali para vocês das tabelas anteriores, como que foi, e vou esperar o retorno do positivo para a próxima aula aí, para quarta-feira, tá? Vou abrir a postagem, né? Vou abrir ali a atividade para vocês, para que vocês façam aí de segunda até quarta-feira e me mandem essa pesquisa, tá? Vale como uma atividade de tarefa, então pontuando ali a nota livre, caso não faça, vocês sabem que tem desconto. Peço que vocês se dediquem e façam aí pelo menos uma tarefinha que vai ser enviada por semana, tá? E aí na sequência a gente vai conversando mais, vai se situando aí no desenvolvimento da apostila para seguir o nosso conteúdo, certo? E aí nós começamos na próxima aula com a ordenação e classificação dos elementos químicos, né? Já começamos a falar um pouquinho mais sobre o que significa ali as cores da tabela periódica, por que eles são agrupados de acordo com aquela coluna, por que cada coluna tem determinados tipos de elemento, né? E aí a gente vai se aprofundando um pouquinho mais no assunto. Ok? Aguardo então a pesquisa de vocês, tá? Bons estudos, boa semana de estudos aí para vocês, bom feriado amanhã, né? E vamos conversando. Tudo de bom para vocês, primeira série.